está se achegando conosco, você está em Verdades e Mentiras, o podcast Aldim. Você está nesse 17º episódio, em que nós estamos com o tema O Fogo do Juízo. Vamos levar até o irmão Roberto Flávio. Quer continuar ainda, meu irmão, nesse alicerce, nessa obra, falando do material a ser usado? Fica à vontade, irmão Roberto Flávio. A Imunidade Alcha, Machia, a todos os amados irmãos da mesa, os amados irmãos que nos acompanham nas plataformas aí do Facebook, do YouTube, o nosso boa noite, mais uma vez seja bem-vindo em Verdades e Mentiras. Já foi bem definido aqui na fala do irmão Regi, na fala da irmã Maria, que o fundamento é Yalcha, e mediante esse fundamento, aqueles que não vivificam isso ainda, infelizmente, na sua vida, acabam caindo na ratoeira da religião, da religiosidade, nos dogmas, nos credos de uma organização religiosa. E é por isso que as Escrituras nos adverte desse juízo, desse fogo, irmão Regi. É por isso, devido a essa ratoeira, devido a essa bagunça, que hoje está generalizada nos 4 cantos da terra. E felizes são aqueles que são alcançados pela verdade. Sejam bem-aventurados, irmãos. Temos que a todo momento estar valorizando, se regozijando pela benevolência do Abba de nos ter alcançado pelo seu amor e pelas suas revelações. Eu costumo dizer na minha fala que hoje nós temos fragmentos da verdade, porque sabemos que a Bíblia, o livro que nós chamamos de Bíblia, ela foi oculta ou acrescentado muito fermento, muitas coisas aqui em engodo, como os tradutores traduziram muitas das palavras originais que traz um sentido de vida, de fala, de positividade por palavras a qual o seu significado acaba trazendo confusão muitas das vezes na vida daqueles que talvez não seja tão favorecido nos entendimentos das Escrituras. E é por isso que o Pai adverte em várias passagens das Escrituras, principalmente no último livro do cano da Bíblia, chamado Livro das Revelações, conhecido como Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, no verso 5, que vem uma advertência muito forte. Sai dela, povo meu, sai dela. Desperta você que dorme o sono da indolência, da religião, do comodismo, do conformismo, porque ninguém vai escapar do fogo do juízo. Esse fogo do juízo, ele já está traçado. É um destino que ninguém pode escapar dele. E o que seria? E o que seria, então, irmão Roberto, o fogo do juízo ou o juízo de fogo, irmão Regi? Então, quando você vai vir, quando você começa a vir para as Escrituras, você tem uma base para a gente estar falando desse assunto aqui hoje, como já foi colocado aí pelo irmão Regi, pela irmã Maria, o fundamento. E eu quero agora, com a permissão do irmão Gilsomar, falar um pouco aqui do juízo de fogo, porque a base já foi feita agora. A base já foi feita. Então, agora a gente vai falar por que a base foi feita, para você entender por que esse juízo vai vir. Por que esse juízo vai ou tem que acontecer. O juízo de fogo é um conceito presente na tradição, principalmente daqueles que confessam Yal e Yalcha. Este termo refere-se julgamento final que ocorrerá, não vai ter jeito, no fim dos tempos. Então já está definido pelo Abba Pai que esse evento ocorrerá no fim dos tempos, onde as ações de cada um indivíduo serão avaliadas diante de algo, como foi colocado nos textos aí da Escritura que já foi explanada. A ideia central desse assunto aqui, amados irmãos, é que todos serão submetidos a um processo de purificação e avaliação. Não tem jeito.
Começa com um processo de purificação para chegar à variação, onde as obras de cada um serão testadas pelo fogo, simbolizando a verdade e a justiça divina. Não tem como escapar disso. Então, a Escritura, ela é repleta de advertência. E vos dei tempo para que se arrependesse. Se arrepender de quê, irmão Roberto? Dos feitos errôneos, dos feitos que muitas das vezes nos leva a distanciar da presença do nosso Abba Pai. Então, a base, segundo as Escrituras, do juízo de fogo, ela é muito explícita nas passagens dos apóstolos, daqueles que vieram depois do Mashiach a nos ensinar e deixar como legado. A base bíblica para o juízo de fogo pode ser encontrada em várias passagens, como já foi citada aqui várias vezes, das Escrituras. E um dos textos, carro-chefe, já foi falado aqui hoje. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, não é isso? Mas, no verso 13 e no verso 15, Shaul destaca-se com uma fala sobre a obra de cada um sendo manifestada. Ele vai dizer, não adianta que as obras de cada um indivíduo ela vai ser manifestada. E que o fogo provará qual é a obra de cada um. Essa passagem enfatiza que as intenções e ações dos crentes serão reveladas e avaliadas, destacando a importância de viver uma vida que enaltece o nome do Abba Pai. O Eterno me deu uma palavra semana passada, na nossa live de comunhão do domingo, falando do arrependimento. Arrependei-vos e praticai-vos as obras da luz. E nós falamos desse dois sentimentos, que um é falso e um é verdadeiro. É aquele que você tem remorso e aquele que você se envergonha das obras que tem apresentado. Então a pessoa carrega consigo aquela tristeza, não apenas aquele remorso. A tristeza produz verdadeiro arrebatamento, a verdadeira transformação, arrependimento, perdão. A tristeza produzida com uma mente consciência dos nossos erros, ela nos produz um desejo de sermos transformados. E por que apenas eu quero ser transformado? Porque lá na frente eu vou ter que acertar conta. Todos nós vamos ter que acertar conta. Não tem para onde correr. Então é melhor resolvendo logo a questão aqui em vida, consciente daquilo que as Escrituras nos orientam, para lá na frente a gente não passar por situações que, segundo as Escrituras, elas vão acontecer. Então, o que significa o fogo, irmão Roberto, do juízo? Qual é o simbolismo do fogo? O que esse fogo, na verdade, ele vai representar? O fogo, no contexto do juízo aqui do Abba Pai, simboliza tanto a purificação quanto o julgamento. Ele é visto como um agente que consome o que é impuro e refina o que é bom. Aquilo que foi falado aí. O fogo ele vai trabalhar em dois aspectos: consumindo aquilo que não presta e refinando aquilo que é bom. Aquilo que, no conceito humano, que já é bom, o Pai vai levar ao aperfeiçoamento através desse fogo da sua presença. Não é apenas uma condenação, como muitas pessoas pensam, mas também uma oportunidade de purificação. Aleluia. Esse fogo, ele vai servir tanto para punição, o irmão Gilsomar e irmão Regis, como também para purificação. Olha que coisa interessante. Então, nós vamos ter uma oportunidade, através também desse fogo, irmão Regis, de sermos mais purificados. Para aqueles que foram fiéis, essa dualidade é fundamental para entender
como os crentes percebem o juízo do fogo como um momento de revelação e transformação. Se eu estou trilhando vereda justa, eu não tenho que ficar com medo desse fogo, porque esse fogo vai me trazer, na verdade, benefício, irmão. Mas aqueles que já estão conscientizados e se conscientizam que os seus caminhos não são caminhos retos, esse fogo vai lhe trazer punição. Esse fogo do juízo, ele vai trabalhar em dois aspectos: punição e purificação. Esse fogo simboliza isso. Porque Yahshua teve um papel tremendo. O papel de Yahshua no juízo, segundo a linha de entendimento, Yahshua desempenhou um papel central no juízo de fogo. Ele é o juiz que avaliará as obras de cada pessoa através da sua benevolência. Olha que coisa interessante. Os crentes têm esperança de que suas falhas serão cobertas pelo sacrifício de Yahshua lá no madeiro. Isso significa que, embora todos sejam julgados, aqueles que estão em Yahshua têm a promessa de salvação e redenção, mesmo diante do fogo do julgamento. Aleluia! Está vendo a vantagem de permanecermos com todas as nossas limitações, mas nesse caminho edificado na pedra angular, edificado no fundamento que já foi posto e não se pode mudar, já foi falado aqui várias vezes, não só hoje, mas em tantas vezes que nós tivemos oportunidade. Porque esse fogo, ele vai acontecer. Mas se eu estou trilhando um caminho reto, se eu estou me esforçando, se eu abro a minha mente, abro o meu coração, dou oportunidade a mim mesmo de deixar o Ruach Kadosh trabalhar através do conhecimento da palavra, eu não preciso temer esse juízo de fogo, irmão Régio. Vai acontecer? Vai acontecer. Mas eu não preciso ficar apavorado. Por que eu não preciso, irmão Roberto? Porque se você está trilhando o caminho que lhe foi apresentado, se você está no fundamento, que você sabe que é Yahshua, não é a religião, não são placas denominacionais, não são dogmas religiosos, não são conceitos religiosos, mas se você está trilhando o caminho de Yahshua, perseverando nos ensinamentos que tem sido oferecido através de cada instrumento do Pai, você não precisa ter medo do juízo de fogo. Porque esse juízo de fogo vai acontecer nas nossas vidas, daqueles que têm essa consciência. Esse juízo de fogo, na verdade, vai nos trazer benefício de quê? De purificação e aprovação. Aleluia. Agora, aqueles que estão fora, aqueles que levam uma vida desregrada, aqueles que estão igual dentro de um contexto de uma letra mundana de um compositor chamado Jorge Amado, uma canção mundana que diz: Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, estou vivendo assim, é assim que eu sou. Então você tem que abrir mão para esse juízo de fogo, ou fogo do juízo. Porque as obras das trevas, elas não vão ser aprovadas diante desse fogo do juízo. As obras malignas e maléficas, elas não vão ser provadas, porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10, como foi lido aí na abertura de Verdades e Mentiras, e também depois citado pelo próprio irmão Régio, é bem explícito, é bem esclarecedor como será
o condicionamento diante do juízo de fogo, irmão Regis. Não tem jeito, não tem jeito. Esse fogo aqui, ele simboliza, ou ele é simbolizado, tanto para a purificação quanto o julgamento. Ele é visto como um agente que consome o que é puro, o que é impuro, e refina o que é bom. Aleluia. Olha só. O fogo do Abba, ele vai funcionar como uma faca de dois gumes. Se é ruim, eu consumo. Se é bom, eu purifico e aprovo. Aleluia. Aleluia. Tremendo demais. Esse é o fogo, irmão. Esse é o fogo. Então, quando eu consigo entender isso aqui, eu falo, opa, esse fogo aqui não é terror para mim. É como diz lá em Carta aos Romanos, capítulo 3. Roberto, você não quer temer as autoridades? Ande certo. Porque as autoridades, magistrados e todos aqueles que exercem a lei com equidade, não são esses juízes iníquos que a gente vê aí, não. Não são essas autoridades corrompidas, gananciosas, que também têm juízo para eles, porque eles não se contentam com o seu soldo e têm um juízo a respeito desses que estão usurpando, aproveitando do seu cargo, da sua autoridade, né, para burlar princípios das Escrituras. Então ele falou assim, Roberto, se você não quer temer esses camaradas, ande o quê? Ande certo. Porque os magistrados, a lei foi feita para aplicar àqueles que andam fora da lei. Isso abre aspas na teoria, né? E nós sabemos que tem muita gente aí que anda fora, na marginalidade, mas são acobertados por esses magistrados, juízes iníquos que nós temos visto aí. Eu estou fazendo só um paralelo. Então, eu sei que tem o fogo. Eu sei que tem o fogo do juízo. Eu sei que tem o juízo de fogo, tanto faz. Eu estou agora consciente, estamos aprendendo aí que esse fogo vai servir tanto para a punição, tanto para a purificação e aprovação. Aleluia. Então a questão é como eu vou ver esse juízo. É como eu já estou vendo esse juízo de fogo. Que o Eterno nos ajude a caminhar, a trilhar o seu caminho com temor, tremor, com simplicidade, humildade, para quando nós nos depararmos diante dessa fornalha do juízo, nós viemos ter a tranquilidade de saber que esse fogo está vindo para cada um de nós apenas para purificação e aprovação. Querido irmão Gilsomar. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de
de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da obra da caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.